Graça e paz, meus irmãos, retornando para o trabalho, né? Depois de um dia maravilhoso, vem a tarde. E o que acontece é que eu quero deixar um texto das Escrituras para a vossa meditação, que se encontra aqui no Salmo de número 24. E o verso é 1 e o 2 que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por quê? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Meus irmãos, o que eu acho mais lindo no escrito de Davi, de especial nesses salmos, é que quando você lê o Salmo de número 22, Davi dedica-se a escrever sobre a entrega total do Messias pelas suas ovelhas. Você percebe que no Salmo de número 22, Davi se dedica exatamente a mostrar a maior humilhação do Messias e a maior exaltação, porque ele ressuscita. No Salmo de número 23, Davi, depois de mostrar a entrega total por essas ovelhas, da decisão do pastor, Davi mostra exatamente no Salmo de número 23 a proteção desse pastor com suas ovelhas. É importante que Davi se dedique exatamente a mostrar isso. Só que, quando partimos exatamente para o capítulo ou para o Salmo, de número 24, Davi aqui muda a sua caneta ou a sua pena para escrever exatamente a coroação desse pastor por causa das suas ovelhas. O que eu acho mais lindo desses 3 salmos é que nos ensina algo importante. Em que no Salmo 22, Davi escreve palavras tristes. E quem lê exatamente percebe quão doloroso foi para o Messias, por causa das suas ovelhas. Mas quando a gente lê exatamente o Salmo de número 23, Davi já muda a postura e escreve paz, tranquilidade, E o que mais me chama a atenção também, de especial nesses salmos, é que no Salmo 24, ele chega a escrever de uma forma poderosa, porque escreve exatamente a coroação, a majestade desse pastor, o prêmio do que ele fez por causa das suas ovelhas. Então, subsintende que esse Salmo de número 24, Davi mostra exatamente a profundidade do Deus da Bíblia, É por isso que é importante você ler exatamente esses 3 salmos para compreender esse propósito fundamental no Salmo de número 24. Eu poderia falar sobre esse Salmo 24, porque ele é dividido em 3 partes importantes. Ele mostra a postura, o poderio do Criador, E ele também mostra a postura dos versos 3, 4 e 5 dos adoradores perante o seu Criador. Ou seja, Davi aqui expõe exatamente a postura do adorador ou do adorado. E depois mostra a postura de caráter do adorador, para daí então mostrar a marcha triunfal desse rei que irá ser coroado. E o que eu acho mais lindo aqui também é que usa as palavras de Charles Spurgeon, quando ele escreveu dizendo que no capítulo 22 ou no Salmo 22, a gente vê a cruz viva nas letras de Davi. E que quando lemos exatamente o Salmo de número 23, vemos o cajado profundo desse pastor, cuidando, zelando pela sua ovelha. Mas que quando lemos o Salmo de número 24, nós podemos enxergar a cruz majestosa, ou seja, a coroa majestosa do Senhor. Salmo 22, vemos a cruz. Salmo 23, vemos o cajado. E Salmo 24, vemos a coroa poderosa. E finalizando essa exposição,
que é simples, mas objetiva, é que Davi exatamente diz uma coisa importante, é que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Primeiro lugar que eu aprendo aqui é que tudo que existe, tudo que se move, tudo se tratando de terra, casa, se tratando de tudo, é do Senhor. Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle dos Estados Unidos, tudo é dele, poderosamente. E por que dele, Davi escreve? Por quê? Porque, verso 2, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. É por isso que é importante entender que tudo é dele. Por quê? Porque foi ele que fez. Porque foi ele que firmou. Se ele fez, se ele firmou, não temos com que se preocupar. Não se preocupe. Porque no Salmo 22 ele morreu por você. No Salmo 23 ele explica por que morreu por você, para cuidar de você. E no Salmo 24 ele explica exatamente por que morreu, porque cuida de você, porque quer reinar com você. Bendito é o nome do Senhor. Está no controle de tudo, meu irmão.